E aí, pessoas, mais uma semana para a gente conversar um pouquinho sobre prescrição de exercício. Vídeo de hoje, princípios científicos do treinamento esportivo. Fundamental para aquelas pessoas, para aqueles profissionais que prescrevem exercício, seja para um atleta, seja para um não atleta. Sou Fábio Venturim, quer saber um pouquinho mais sobre o porquê que eu estou aqui? Volta no primeiro vídeo lá do canal, onde eu faço a minha apresentação com um pouco de tempo aí maior, né? E aí a gente fala mais detalhadamente sobre esse assunto. Para a gente continuar, alguns detalhes sobre esses vídeos que eu tenho feito, né? Eu falo sempre aí nos famosos 15 minutos, em geral eles têm durado até menos, né? 15 minutos é muito tempo para você muitas vezes ficar até o final, enjoa da cara, enjoa aí do cenário. Então o vídeo é curto justamente para dar uma chamada, né, chamar a tua atenção aí para algo que vai fazer muita diferença na hora de prescrever o exercício, mas evidentemente esses assuntos não se esgotam nesses vídeos curtos. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, fala mais aí nos comentários, né, dá aquele like que a galera sempre fala. De fato ele é importante, né, porque acaba fazendo com que esse vídeo ele circule mais, né, daí a importância do joinha lá. Mas independente disso, claro que o objetivo também o objetivo não é esse, né? O objetivo maior aqui é a gente tentar agregar um pouco de conhecimento aí aquilo que a gente já vem difundindo nos últimos anos aí como personal, professor universitário, né? Nas grandes áreas aí que eu tenho trabalhado. Uma outra coisa que eu queria destacar também é que eu trabalho muito pouco com edição de vídeo. Então eu ligo aqui o início e vou até o final. Então eu já peço de antemão alguma desculpa com relação a alguns erros de português, né, que porventura fique alguma gaguejada que a gente dá, porque eu não edito, tá? Então ele vai direto aí como se fossem as nossas aulas lá, sem filtro, sem nada. Qualquer dúvida ou qualquer crítica aí, deixa nos comentários que a gente vai acertando ou se explica no próximo vídeo, tá? Cada vídeo desse, como eu disse, ele vai direto do início ao fim, sem nenhuma parada, ok? Princípios científicos do treinamento esportivo. Apesar do nome treinamento esportivo, esses princípios eles vão nortear o trabalho tanto do atleta quanto do não atleta. Seria importante uma leitura aí para tentar entender melhor o que é um atleta, o que é um não atleta. A gente pode falar disso mais para frente em outros vídeos, não é o caso de se falar agora, mas sim tem diferença. É muito importante a gente pensar a prescrição de exercício considerando o sujeito que é atleta e o sujeito que não é atleta. Ok? E apesar desse nome, como eu disse, né, treinamento esportivo, é porque esses princípios eles são amplamente divulgados, principalmente na literatura específica de quem mira na competição, né? Nessa questão do sujeito que é atleta. Então, as grandes obras, né? As grandes publicações pelos sujeitos que têm um envolvimento muito grande no treinamento e que trazem também muitos resultados científicos de propostas que foram feitas e que deram resultados positivos com a turma que treina, vislumbrando a competição, fez com que esses princípios fossem tão abordados nessa área. Na medida que o não atleta começa também a fazer parte da rotina e receber essa prescrição, né? Para você que nasceu agora, junto com o iPhone, acredita em mim, até décadas passadas, você não tinha essa massa da população fazendo exercício físico do modo como se faz hoje, com os objetivos que se faz hoje, né? Nós tínhamos, na verdade, para quem gosta aí da história da educação física, a turma que né? Uma turma que fazia exercício físico especificamente para performance e, do outro lado, a turma que não fazia, né? Não era comum você ir para um calçadão, para uma praça se exercitar, né? Pelo menos até a década aí de 70, 80, quando começa a surgir as evidências do quanto isso seria interessante para a gente. Mas isso fica como proposta para outros vídeos, aí, um pouquinho da história da educação física. O fato é que prescrever exercício é sim um trabalho complexo, não é um trabalho fácil, e é bom que não seja, né, pensando até na própria área da educação física, né? Imagina se isso fosse fácil, todo mundo fazia, não teria nem sentido nós estarmos aqui, né? Não estou sendo corporativista, mas é importante que se tenha um campo, uma área de estudo sobre isso, porque de fato não é tão simples assim. Tá? Não é que eu quero que seja complexo só para garantir um espaço, né? Porque ele de fato é complexo e ele de fato merece uma atenção especial. E a gente que curte aí, que gosta de trabalhar, acaba obviamente se beneficiando com isso, não tenho a menor dúvida. Como o nome está dizendo, né, princípios científicos do treinamento esportivo, nada mais são do que os princípios que vão nortear a prescrição de exercício. Quando você busca isso na literatura, se fizer
uma busca aí na internet, você vai reparar que podem acontecer algumas divergências entre nomes de princípio e quantidades de princípio. Alguns autores colocam um pouco mais, um pouco menos daqueles que seriam os princípios. Isso é comum, né, numa vasta literatura. Cada autor aí, estou falando dos competentes, evidentemente, muitas vezes tem ali um olhar diferenciado para destacar um pouco mais um ou outro, e isso faz com que o volume total aí de princípios possa ser alterado. Mas basicamente nós temos alguns que estão sempre ali presentes. Né? Poderia citar aqui o princípio da individualidade biológica, o princípio da adaptação, o princípio da sobrecarga, o princípio da continuidade, o princípio da especificidade. Alguns autores também colocam isso como de forma específica. Não é incomum você pegar uma literatura da musculação, por exemplo, e aparecer assim, princípios científicos da musculação. Né? Como se fosse ali uma subdivisão desses princípios científicos que aparecem lá no treinamento esportivo. O fato é, compensa e compensa muito prestar atenção nisso. Tá? Vale a pena mesmo se dedicar à leitura de cada um desses princípios. E a proposta é que a gente discuta aqui pelo menos um princípiozinho desse aí em cada vídeo. Em algum momento a gente vai trazendo isso aí para vocês. Tá? Então, por exemplo, a nossa proposta de hoje é falar sobre o princípio da sobrecarga. Olha que princípio interessante. Então, ele vai nortear a lógica que você tem na hora de prescrever, fundamentalmente respeitando alguns conceitos básicos aí, né, que o princípio traz para a gente. Ele vai falar uma coisa relativamente simples, né, para quem já trabalha na área, ou quem já treinou alguma vez, mesmo que você seja o aluno treinando, você já deve ter percebido que em algum momento você faz o exercício físico, você não tinha um determinado condicionamento, tem algum esforço ali para você fazer aquilo que você se propõe a fazer, e num determinado momento aquilo fica fácil para você. E aí a gente percebe que se você quiser continuar melhorando, né, a atitude que nós temos que ter é sobrecarregar, é aumentar essa carga, né, ou algo maior do que aquilo que você fazia anteriormente. Legal? Então daí o nome princípio da sobrecarga, ou seja, ele vai dizer que você precisa gradativamente executar, fazer, prescrever uma carga maior do que aquela que anteriormente estava sendo feita. Legal? Parece simples isso? O entendimento, ou a lógica, sim, né? Mas transformar isso numa ação prática pode não ser tão fácil, por isso cabe um pouco de dedicação da leitura sobre o princípio e como é que nós vamos fazer isso. Tá. O princípio da sobrecarga, ele aparece no cenário, né, da prescrição quando lá nos estudos fisiológicos alguém entende que ao fazer um determinado exercício há uma depressão, em especial os estudos daquele momento eram feitos lá com a medida de glicogênio, então a gente vai falar de uma depressão energética, né? Então eu tinha uma quantidade de energia, ao fazer um determinado exercício com uma determinada carga, o que os pesquisadores observavam é que havia uma diminuição dessa quantidade de energia. Óbvio, né? Eu tinha, usei, diminuiu. O fato é que tempos depois, né, horas depois, alguns dias depois, o que se observava é que nós tínhamos um aumento dessa quantidade energética. Não só um aumento que recuperava o nível inicial, como ele passava desse nível, colocando uma quantidade de energia maior do que aquela do momento anterior à prática da carga, né, a utilização daquela determinada carga escolhida. Então, olha que coisa interessante. Eu vinha com uma quantidade energética. Ao fazer o exercício, eu perco essa quantidade de energia. Momentos depois, eu recupero essa quantidade de energia, não só no nível que eu já havia, que o organismo já tinha, como ele ultrapassa um pouco esse valor. Observando aí, então, que o organismo se prepara para receber um novo estímulo e até um estímulo mais forte, como eu já falei até em alguns vídeos anteriores. Observa-se também, ou observou-se também, que se eu não utilizasse, se eu não colocasse, né, administrasse uma carga novamente, essa quantidade a mais de energia armazenada, ela tenderia a diminuir voltando ao seu estágio inicial. Então olha que coisa interessante. Com isso, deduziu-se, né, com base nos estudos, que eu tenho o que eles chamam, o que a literatura chama, né, ou chamaram na época, de fenômeno da supercompensação. O fato dessa energia subir mais do que o nível que eu tinha no início anterior, né, à
carga proposta. Então esse fenômeno da supercompensação, ele dá subsídio para que os pesquisadores possam colocar para a gente a ideia de sobrecarregar para que eu tenha sempre um nível inicial pré-exercício maior do que o anterior. Daí a ideia de princípio da sobrecarga, que me obriga, portanto, a ter cargas maiores de forma sucessiva, isso observado a partir do fenômeno da supercompensação. Então dá uma olhada nisso na literatura, lê com calma o que é supercompensação e qual é essa justificativa do princípio da sobrecarga. Um outro detalhe que vale chamar a atenção quanto a isso é que muitas vezes você está assistindo o vídeo pensando para que isso serve. E aí eu volto a falar, todos os vídeos que eu fiz até o momento, incluindo este, serve para qualquer modalidade, para qualquer coisa, vamos chamar assim, que você pretende treinar. E já adianto para coisas que ainda vão ser criadas na nossa área. Então essas modalidades que hoje existem, na hora da prescrição, é fundamental que você observe os princípios científicos do treinamento, incluindo agora o primeiro aí do vídeo, né? Não é o primeiro em ordem de importância, mas é um 12, eu escolhi esse para falar primeiro, que é o princípio da sobrecarga. Então qualquer coisa, para qualquer modalidade que você esteja prescrevendo, é fundamental você saber que assim que ela foi escolhida, de preferência o estímulo forte, como dito lá anteriormente, em algum momento você tem que estar atento para que haja o aumento dessa carga, se você quiser fazer com que esse sujeito continue a se desenvolver. Senão você vai estagnar o treinamento. E aí você pode até ter tido um resultado inicial muito satisfatório, mas ele não será assim sucessivamente. Então é fundamental sobrecarregar. É lógico que essa sobrecarga ela não se dá de um dia para o outro, né? As pessoas às vezes confundem isso. Mas eu vou ter que fazer sempre do mesmo jeito e depois aumentar? Não. A periodização que você fará e essa alternância de cargas implica dizer que algum dia será mais pesado do que o outro pode ser mais leve e assim sucessivamente. Mas no âmbito geral desse período de tempo, e aí nós estamos falando de semanas, meses e até anos, essa carga ela precisa ser pensada no seu valor total e fatalmente aumentada. Isso por conta do entendimento do princípio da sobrecarga, a partir do fenômeno da supercompensação, que lá nos primórdios, né, destacou-se, né, foi percebido a partir dessa questão energética, mas que hoje pode ser entendido como nível inicial de treinamento, né, em vários aspectos que não só na questão energética, mas que precisa ser considerado. Valeu, boa semana para todo mundo aí. Semana que vem tem mais um vídeo sobre princípios científicos do treinamento esportivo e a gente fala sobre outro princípio que também será fundamental na prescrição de exercício. Valeu, um abração, dá um joinha aí pra gente.